Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigos do YouTube, amigos e amigas do YouTube. Esta é a aula de número 29 do nosso curso de filosofia, voltado para pré-vestibular, Enem e concursos públicos. Aula agora de epistemologia. Fomos da aula 1 até a aula 20, com introdução e fundamentos de filosofia, os tópicos principais, né, da parte introdutória. Eu chamei assim introdução e fundamentos. E aí epistemologia no tomo ou módulo 2. Joia? E aí já aparece para você aí na tela com a aula 29, criticismo, ou criticismo de Kant, ou criticismo kantiano. Immanuel Kant foi o autor desse criticismo. Pessoal, criticismo é a frente do pensamento filosófico que pretendeu superar a dicotomia, ou seja, a contradição, divergência e polarização entre o racionalismo e o empirismo. Então lembra nas aulas anteriores nós vimos a diferença do racionalismo para o empirismo? Racionalismo, conhecimento obtido através da razão. Empirismo, conhecimento obtido através da experiência. Pois é, o criticismo ele veio para dar fim nessa diferença, dar fim nessa divergência. Pois defendia que o homem possui aptidão para conhecer através da conexão direta entre razão e experiência. Então agora nós estamos falando de uma conexão, uma síntese, um resumo, uma soma, beleza? De razão e experiência. Agora é uma síntese, agora é uma soma entre razão e experiência. Beleza, pessoal? Muito bem, agora é uma soma mesmo. Vou até escrever a conexão, agora vai ser uma soma dos dois. Muito bem. Vamos continuar de modo semelhante a Copérnico, o Nicolau Copérnico, que retirou a Terra do centro do universo e colocou o Sol no centro do universo. O criticismo coloca o sujeito no centro do conhecimento, não mais sendo o objeto, fazendo o que chamou de revolução copernicana. Então houve aqui uma nova revolução copernicana por Kant. Foi assim titulado aí pelo criticismo. O que houve, pessoal? O Copérnico ele disse que não era a Terra o centro do universo, mas sim o Sol. Ou seja, retira da Terra o centro do universo. Terra, centro do universo, Terra, geo. Centro-trismo, geocentrismo. A Terra era o centro do universo. Beleza? Agora passa para o Sol, ou seja, o hélio. Hélio, Sol. Geo, Terra. Heliocentrismo. O Sol no centro do universo. Então Copérnico ele diz, o Sol está no centro do universo. O Kant se compara a ele, dizendo, olha, não é mais... Foi essa base para a gente construir a unificação aqui da razão e da experiência, a unificação das duas. Você já vai entender, tá? Ele diz assim, não é mais o objeto o centro do conhecimento, não é mais. O conhecimento não gira em torno do objeto, não. O conhecimento vai girar em torno agora do sujeito. Então o Kant inverte as coisas aí e traz o seu próprio, vamos dizer assim, entender sobre como se constrói o conhecimento. Os sentidos captam o mundo à nossa volta e entregam ao entendimento para a racionalização e consolidação do conhecimento. Aqui a gente já começa já com as primeiras palavras, começa nos sentidos, olha lá, pessoal, e depois vai entrega esses sentidos, que é a experiência, que é a parte dos 5 sentidos, entrega ao intelecto, entrega ao saber, e ele ali organiza essas questões. Era assim para o Kant. Tranquilo? Vamos ver o próximo slide, para consolidar, para ficar legal para você aí, Criticismo é a soma do racionalismo com o empirismo. Só lembrando, aqui nós estamos não mais com aquele sinal de multiplicação, nesse mapinha mental que eu coloquei aqui. Olha o sinal que eu coloquei lá. Uma soma, né? Uma união, uma síntese, cara. Uma síntese, Beleza? Uma união mesmo.
uma união dos dois. Joia? Beleza? Tranquilo? Vamos em frente então. Mais esse slide aí agora vamos beber um pouco da fonte, né? Esse livro aqui, ó, Crítica da Razão Pura. Desse livro aqui, ó, Crítica da Razão Pura, foi retirado, pessoal, essas estruturas que vão ajudar a fortalecer aí o nosso entendimento sobre isso, né? Olha lá, o entendimento é a faculdade de pensar um objeto da intuição sensível. Então vamos lá, o entendimento, a razão, é a faculdade de pensar o objeto. Percebe? A razão pensa o objeto. Ó, já estamos vendo aqui os primeiros passos de um comando da razão. Vamos entender que os textos são um pouco pesados. Essa parte é um pouquinho pesada da filosofia, mas dá para entender. Ó, a razão, veja só, exercendo um certo comando, ou seja, o entendimento que está no sujeito, exercendo um certo comando sobre o objeto. O sujeito cognoscente, já aprendemos lá no começo do módulo de epistemologia, né? Acho que foi a aula 1, né? Aula 1 ou 2? Aula 2, eu acho. Aula, no caso, 22, né? Aula 22. Por ali, o sujeito cognoscente, né? Faculdade de pensar o objeto. Beleza? Da intuição sensível, ou seja, da intuição sensível, aquilo que foi captado pelo sentido. Não há dúvida de que todo conhecimento começa na experiência. Então, cara, olha só, tá lá o sujeito, né, com o intelecto, com a razão e tal. Mas, veja só, começa na experiência, porque o cara vai ter o contato lá com o negócio, né, vai ter o contato lá com o objeto, e aquele contato que ele vai ter com o objeto vai ser transportado lá para o sujeito cognoscente, para ele fazer a racionalização disso. Mas nem por isso, ó, ele mesmo vem falando, ó, nem por isso todo ele, ou seja, todo o conhecimento, se origina justamente na experiência. Não é todo ele na experiência. Então ele aponta aqui para mais um, percebe? São fragmentos separados. Um composto, percebe esse composto? É justamente aí, ó, é a síntese. Um composto, ó, um composto. O que é esse composto? A soma. A soma. Ou seja, uma síntese. Uma síntese de que recebemos por impressões e daquilo que a nossa própria faculdade de conhecimento fornece de si mesma. Veja, uma parte vem por impressões. Ó, recebemos por impressões. Quando recebemos por impressões, ele está falando aqui da experiência. Da experiência. Do empirismo. Olha a unificação sendo feita aqui. E daquilo que a nossa própria faculdade de conhecimento fornece. Nossa própria, daquilo que já está no cara. É inato. Lembra? A parte experiência, aqui nós temos a razão. Razão. Beleza? Aí, olha a unificação sendo feita aí. Olha a síntese. Olha a soma. Tranquilo? Joia, pessoal? Vamos em frente? Ou seja, vamos explicando isso aí, ó. Dentro dessa análise do limite do ato de conhecer, entendeu-se que o conhecimento passa a ser uma espécie de síntese ou fusão. Beleza? Ou fusão entre dois conhecimentos. Quais conhecimentos? O sensível e o racional. E que Kant disse que esse sensível, ou seja, o empirismo, como corrente filosófica, ele considerou cética, o ceticismo do empirismo. E o racionalismo ele considerou como dogmático. Racionalismo dogmático, ou seja, né, de alguma forma ele puxou a sardinha para o seu lado. Né? Inicialmente os sentidos
percebem, ó, inicialmente os sentidos percebem o objeto. Então tá lá, os sentidos vão lá e tomam contato com o objeto. Daqui a pouco tem um exemplo para você, tá? O objeto que vai ser pensado. Beleza. E conduzem ao sujeito, que é o centro da coisa. Lembra? Revolução copernicana. É uma revolução do conhecimento. Agora é o sujeito que vai perceber a coisa. E esse sujeito pensante que finalmente sintetiza, consolida, constrói e atribui um juízo ao que é o quê? Pensado. Então ele foi lá, captou, tá. Café sem açúcar é amargo. Percebeu? Tá lá o café sem açúcar. Mas quando ele foi lá e captou, ele percebeu. Café sem açúcar é amargo. Café com açúcar é doce. Dessa forma. Beleza? O conhecimento será alcançado pela percepção do objeto com uma forma inicial a priori, dentro do espaço-tempo. Então, em outras palavras, né, nós estamos explicando, tá? Mas devendo a posteriori, pela lógica do pensamento, olha a unificação aí, de novo, do empirismo com o racionalismo. Ou seja, posteriormente, ser comprovado, ratificado, não é só na experiência, pessoal. Não é. Compreendido, composto, beleza? Racionalizado, pensado e construído. A verdade não emana do objeto cognoscível. Não é o objeto em si que está emanando a verdade para Kant, mas sim o sujeito. É o que veja, isso tudo lá na frente, quando nós analisarmos os filósofos aí que tem para frente a respeito do empirismo e do racionalismo, vai mudar a maneira como se percebe as coisas, porque eles têm nomes próprios para os incidentes. Tá? Não vou falar fenômeno, para os incidentes que acontecem, para aquilo que eles justificam. Então não vamos fazer aqui uma salada, não. Vamos devagar. Nós estamos no criticismo. Beleza? E a verdade não emana para o Kant do objeto, mas emana do sujeito. Enfim, a sentença, o martelinho final, vai estar na cabeça do sujeito que apreende o conhecimento, ou seja, o sujeito cognoscente, que nele registra suas próprias percepções e coordenadas intelectuais. Então o sujeito ele tem contato com o objeto e ele próprio registra, faz o registro daquilo que ele percebe daquilo. Beleza, pessoal? Vamos em frente. Para ficar mais claro esse pensamento do criticismo, eu construí esse exemplo, né? Vamos lá. O homem, através dos sentidos ou da experiência, percebe o brilho e o calor do fogo. Comparei aqui o homem com o fogo, ó. O homem com o fogo. Vou até dar uma pintura aqui. Não desenhei fogo, não gosto de muito desenho não, sabe? Não gosto de mais de desenho não. Bota algum outro quadro de pintura mais famoso aí. Aqui a madeira assim, ó. Tá legal? E aqui o fogo aí, ó. Fogo tem claridade. Não tem claridade? Tem. E tem também calor, né? Fogo tem luz, olha lá, e tem calor, beleza? Aqui, ó, tem luz e tem calor. E do outro lado, pessoal, tá o homem, beleza? O ser humano. Do outro lado tá aí o homem, o ser humano, beleza? Aí, tranquilão. Beleza. Ali com um par de orelha, né? Negócio aqui meio. Bom, aí, pronto. Aí, o homem, o ser humano. Tá dando para entender legal. De um lado o fogo, do outro lado o quê? O homem. Joia? Beleza. Então vamos lá. O exemplo que eu estou dando aí é o seguinte, ó. Você entendeu o criticismo, essa unificação aí da experiência com a razão. O homem, através dos sentidos e da experiência, percebe o brilho e o calor do fogo. Aí, ó. Através dos sentidos, né, ele vai lá, da visão, por exemplo. Através da visão, ele vai lá e percebe a luz, o brilho do fogo. Beleza? Beleza. E através do tato, se ele tocar em algo ali perto do fogo, ou tocar numa madeira quente, ou no próprio fogo, né, ou chegar perto, ele vai perceber o quê? O calor. Não é isso? Ele vai perceber o calor. Muito bem. Que através do pensamento, da razão desse homem, né, constrói juízos de valoração sobre o que é a luz e sobre o que é o quê? O calor.
Então, na cabeça desse homem, ele vai construir o quê? O que é o calor e o que é a luz. O que é isso que está iluminando. Joia? Deu para entender então? Joia? Tranquilo? Então aí, ó, mais uma vez a conexão da experiência, né, dos 5 sentidos, e também da construção do que é aquilo, do fogo, da construção do significado do fogo. Não vou usar muito esse termo significado não, para não confundir com outra coisa lá na frente, lá, né? Suci, Wittgenstein e outros caras lá na frente, lá, né? Russell e outros aí para tu não baralhar o meio de campo, cara. Mas, né? Não é a hora, beleza? Aí, professor, cadê aí aqueles juízos de Kant e tal? Não, cara, aqui é o conceito, beleza? Nós estamos trabalhando o conceito do criticismo. Veja só, essas questões específicas dos filósofos, eu vou trabalhar isoladamente, nos pormenores, mais para frente. E logo, logo vai estar chegando. Tranquilo? Espero que tenha ficado claro. Então admite aí o Kant. Vamos fazer uma questão de prova. Tá logo aguardando a gente aqui, ó. Tá aí. No século XVIII, o filósofo Immanuel Kant formulou as hipóteses do seu idealismo transcendental. Ainda vamos falar nisso. Segundo Kant, todo conhecimento logicamente válido inicia pela experiência. Tranquilo. Mas é construído inteiramente por meio das formas a priori da sensibilidade, espaço-tempo e pelas categorias lógicas do entendimento. Então é pela experiência que é coletada a priori e pelo entendimento. Dessa maneira, para Kant, não é o objeto que possui uma verdade a ser conhecida pelo sujeito cognoscente, mas sim o sujeito. É ele que tem a verdade sobre aquilo. Ao conhecer o objeto, nele inscreve, registra suas próprias o quê? Coordenadas sensíveis e intelectuais. Ou seja, ele registra aquilo que ele coletou sobre aquilo. Ele, né, diz ali o que realmente ele aprendeu e sabe sobre aquilo ali. É ele que emite um juízo sobre aquilo. Muito bem. E com base nisso, a filosofia de Kant pode-se afirmar que a resposta certa aí vai ser a letra E. Para Kant, o centro do processo de conhecimento é o sujeito, não o objeto. Aqui ele está falando da revolução copernicana, que agora não é mais copernicana, é a revolução copernicana do Kant, copernicana. Beleza? Que tira o centro, né, do estudo, da validação e do conhecimento do objeto e concentra agora no sujeito. Valeu? Tranquilo? Tem mais uma coisa aqui pra gente? Tranquilo? Essa aqui que eu queria mostrar para você é o que está lá para você treinar, né? Você treinar, é a primeira rodada de simulados, já está à venda para você lá. Comparece lá no meu site www.leonardobregaflores.com e adquire a primeira rodada de simulados de filosofia para você treinar, beleza? Rodada 1, com 10 aulas lá, em tópicos completamente diferentes do que nós já vimos aqui no YouTube, e mais corrido, claro, 3 horas de aula, olha lá, ó. E tem também a apostila do módulo 1, tá à venda também. Você é o nosso convidado, você, né, adquire a apostila do módulo 1, imprime, faz todo o caderno de exercício e questões, olha lá, ó, 100 exercícios autorais meu e mais 150 questões de provas. Joia? Essa tá te aguardando lá, hein? Já tá te aguardando lá, beleza? A gente vai ficando por aqui. Essa foi a aula de número 29, onde nós tratamos o criticismo de Kant. Um abraço a todos, fique com Deus, te aguardo no próximo encontro, se Deus assim permitir. Valeu, um abraço.